Aleluia. O sol da amada igreja com a paz do Senhor, amém? Quero dizer para os irmãos que é motivo de alegria nessa noite estar aqui na casa do Senhor para louvar, bendizer e exaltar o nome de Jesus. A Ele eu quero tributar toda a honra, toda a glória e todo o louvor, pois Ele é a razão do nosso viver. A Bíblia diz lá em Atos capítulo 17, versículo 28, que em Deus vivemos, nos movemos e existimos. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E esse louvor que eu acabei de ouvir, irmão, só ele já é a mensagem suficiente. Fala do sacrifício de Jesus, né? Jesus, quando estava dando últimos momentos de sua vida aqui na terra, ele disse uma palavra: está consumado. A palavra consumado, irmão, no grego quer dizer tetelestai. O que quer dizer isso? Quando alguém comprava uma herdade ou devia alguma dívida ao banco, quando ele pagava, era carimbado e dizia tetelestai, está pago. Ou quando um pai de família mandava o seu filho fazer cumprir alguma responsabilidade, quando ele terminava aquele serviço, ele dizia: pai, tetelestai. Ou seja, eu cumpri com a minha missão, está consumado. Foi isso que Jesus fez. Mas se aprofundando mais um pouco na palavra tetelestai, o que quer dizer realmente na etimologia profunda do significado da palavra? Quando Jesus disse que está consumado, o que é que ele quer dizer? Ele disse: a salvação está feita, continua feita e para sempre estará feita. Ou seja, a nossa salvação está feita para sempre. A nossa fonte de vitória e de alegria está feita, continua feita e para sempre estará feita. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então abre aí a sua Bíblia nessa noite, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos ler do versículo 42 até o versículo 47. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Atos capítulo 2, a partir do versículo 42 até o versículo 47. Diz assim a palavra do Senhor: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo a cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias do templo, e partindo o pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nessa noite, querida amada igreja, eu quero pregar uma mensagem nessa noite com o seguinte tema: voltando ao modelo da igreja primitiva. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja primitiva, irmão, ela é um exemplo. Nós não podemos prescindir ao exemplo que aquela igreja deixou. Ela é um padrão para toda a nossa vida, em qualquer parte da vida eclesiástica. Louvado seja o nome do Senhor. Por ela ser contemporaneidade, ser da época de Jesus Cristo, ela recebeu diretamente de Jesus. Ela deixou para as gerações futuras um valor incalculável de exemplo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Era uma igreja que era unida. Ela adorava realmente o Senhor em espírito e verdade. A igreja primitiva de Jerusalém, ela conjugava primeiro doutrina e vida. Ou seja, ela tinha doutrina do Senhor e tinha vida. Ela andava conforme a palavra de Deus.
ela tinha credo, ou seja, ela cria verdadeiramente e tinha conduta, louvado seja o nome do Senhor. Ela tinha palavra e também tinha poder. Deus se manifestava de forma extraordinária no meio do seu povo. Aleluia. Ela tinha quantidade, mas também tinha qualidade. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então, nós vemos, olhando para a qualidade, as qualidades da igreja primitiva, e olhando para o dia de hoje, nós vemos que alguma coisa mudou. Aleluia. Hoje as igrejas, há um desequilíbrio no meio das igrejas. Algumas igrejas, elas zelam pela doutrina, mas elas não têm entusiasmo. Há uma frieza espiritual. Algumas igrejas, elas são ativas na ação social, mas elas desprezam a oração. Algumas crescem em número, mas elas negociam a palavra de Deus. Então a proposta nessa noite é conscientizar a igreja que ela perdeu um pouco da sua identidade, e para resgatar essa identidade, só voltando ao modelo da igreja primitiva. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então, partindo de um princípio, a igreja primitiva, ela dava prioridade à oração. Louvado seja o nome do Senhor. Era uma igreja que era firme na oração. Eles tanto oravam no templo, como eles oravam em casa. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Às 6 horas da manhã, ou melhor, às 9 horas da manhã, às 3 horas da tarde, eles estavam no templo. 9 da manhã, 12 do dia e 3 da tarde. Eles estavam no templo orando, e também oravam nas casas, se reuniam para orarem. Era uma igreja que vivia em constante oração. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E se você não sabe, nessa noite, na sua mão está um livro, a palavra de Deus, que podemos dizer que é um livro de oração. Você sabe quantas orações tem na Bíblia? São 221 orações que está aqui, feita nessa palavra de Deus, aqui nesse livro. São 176 no Antigo Testamento e 45 no Novo Testamento. Então é um livro de oração. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. A Bíblia diz lá no capítulo 4, versículo 31, para nós termos uma ideia da manifestação do poder de Deus no meio daquela igreja. Depois de orar, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Ou seja, Deus fez tremer aquele lugar para mostrar àquela igreja que Ele estava disposto a responder à sua oração. E eu quero dizer para a igreja de Teobaldi nessa noite que o nosso Jesus é o mesmo. Ele está disposto a ouvir a oração deste lugar. Ele está com seus ouvidos inclinados para ouvir o nosso clamor. Aleluia. É só nós nos humilharmos e buscarmos a presença dEle. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Não importa o dia, a hora e o minuto, o celular de Jesus nunca está desligado. Ele está no ar 24 horas por dia. E nessa noite eu vou lhe dar o número dele. 33, 32, 33 é o capítulo de Jeremias, 3 é o versículo e 2 é o nosso joelho, que diz assim: clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabe. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Ele tem inclinado para ouvir o nosso clamor. Agora a igreja precisa se humilhar e buscar a presença dele. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Era uma igreja que buscava com fervor a presença do Senhor. Aleluia. Também era uma prioridade da liderança, como eu falei lá no capítulo 1 de Atos, versículo 14, diz que todos eles perseveraram unanimemente em oração, em súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos. Eles sempre estavam reunidos, e não havia nenhum sentimento de vaidade naquela igreja. Só havia um propósito: buscar a presença de Deus. Eles queriam ser cheios do Espírito Santo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O que importava para eles é ser cheio da presença de Deus. Hoje nós vemos a labuta do dia a dia, muitos afazeres, muitas ocupações, muitas vezes tira o foco da igreja. Existe um aparelhozinho chamado celular que rouba muito tempo dos crentes. Se você juntar os minutos, quem sabe a hora, durante o dia que você fica com o celular em mão, multiplicando isso por semana e em mês, se você for transformar isso no tempo que você se ocupa com ele, se você transformar em oração e estudo da palavra, a sua vida espiritual vai dar um giro de 360 graus.
Aleluia. Porque tem tirado muito tempo de muitos crentes. Muitos deixam de buscar a presença de Deus para estar ocupado. De madrugada não buscam mais a presença de Deus. Não tira um momento para ler a palavra do Senhor. E a vida espiritual vai sucumbindo. É por isso que os prodígios e maravilhas não acontecem mais, porque estão caminhando um pouco distante da presença do Senhor. Mas eu quero dizer para a igreja nessa noite que o Senhor está disposto a derramar do seu poder no meio da sua igreja. Porque para Ele fazer isso, querido amigo, nós temos que ter uma consciência que a primeira ação é nossa. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Primeira ação humana. Deus jamais vai se chegar até o nosso coração, se enchendo da sua presença no nosso coração, se nós não buscarmos a Ele. A atitude tem de ser nossa. Nós temos que ter um coração contrito e quebrantado para que Ele possa nos encher. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. A palavra perseverar quer dizer permanecer em algo ou aderir firmemente, ou seja, ser firme. Eles não abriam a mão do propósito a qual eles desejavam, que era a presença de Deus. A palavra unanimemente quer dizer uma só mente e um só pensar. Ele não desviava sua mente nem para a direita nem para a esquerda. Nada tirava a atenção daquele povo. A atenção deles era se humilhar e buscar a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Era uma prioridade da igreja. A Bíblia diz lá em Atos 12, 5. Aleluia. Pedro estava preso para ser morto. Tiago já tinha sido decapitado. Mas a Bíblia diz que a igreja estava orando por Pedro. Estava reunida orando por Pedro. E daqui a pouco Pedro recebe uma visita. Era a igreja intercedendo e Deus... Louvado seja o nome do Senhor. Daqui a pouco o anjo chega sem abrir nenhum cadeado e diz: Pedro, cinge os teus lombos e vamos embora. E daqui a pouco Pedro chega lá onde a igreja está orando. Uma jovem chamada Rod vai lá e ela ficou tão emocionada que, com a presença de Pedro, quando voltou, disse: é Pedro que está aí fora. E a igreja não estava nem acreditando no milagre que o Senhor tinha feito. Ou seja, através da intercessão daquela igreja, o Senhor fez o milagre de forma extraordinária e soltou o servo do Senhor. E eu quero dizer para a igreja que o nosso Jesus é o mesmo. Nós não servimos a um Deus miniatura, nós servimos a um Deus grande que faz coisas grandes, que opera milagre grande. Um Deus criador do céu, da terra e do mar. Um Deus que é poderoso em seus desígnios e também poderoso em seus propósitos. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Através da oração a igreja possuía poder. A Bíblia diz que, aleluia, na hora nona, Pedro foi ao templo orar, ou seja, às 3 horas da tarde. E quando ele chega lá, jazia um homem lá há 38 anos. Disse: Senhor, me dê uma esmola. Louvado seja o nome do Senhor. E Pedro olha para ele e diz: olha, eu não tenho prato, nem tenho ouro, mas vou te dar uma outra coisa que eu tenho. E Pedro olha para aquele homem e diz: em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele homem que jazia no templo há 38 anos se saltou e ficou de pé e começou a andar. Louvado seja o nome do Senhor. E a igreja pode estar para nós. Como pode isso acontecer? Era uma igreja, irmão, que era cheia do Espírito Santo. Era uma igreja que não tinha vaidade. Era uma igreja que adorava o Senhor em espírito e em verdade. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. É por isso que Deus manifestou o seu poder de forma extraordinária. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. No capítulo 5, versículo 12, versículo de 13 a 16, a Bíblia diz que ele era tão cheio da presença de Deus que a Bíblia diz que eles disseram: vamos colocar aqui os coxos, os paralíticos aqui, os aleijados aqui, os cegos, os leprosos vão ficar aqui, que daqui a pouco Pedro vai passar aqui e só a sombra dele vai curar todo mundo. E foi colocado ali os paralíticos, os leprosos, todos foram colocados ali os cegos. E quando Pedro passou, a sombra dele onde ia passando e ia curando. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E eu quero dizer para a igreja nessa noite que o nosso Jesus ainda é o mesmo. Ele ainda faz a mesma coisa. A Bíblia diz que em Deus não há mudança nem sombra de variação. Quem muda é o homem, Deus não muda. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não muda para pior, porque Ele é santo.
e nem muda para melhor, porque Ele é perfeito. Ele é o que é, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas por que a igreja buscava tanta presença de Deus? Porque ela tinha por maior exemplo o seu mestre. Os 3 anos que Jesus passou aqui, Ele deu um exemplo em tudo. A Bíblia diz lá no capítulo 13 de João, versículo 15, Ele diz: eu vos dei exemplo em tudo, para que assim como fiz, vocês façam também. Por 6 vezes na Bíblia, Jesus se retirou para orar a sós. Isso está escrito lá em Mateus capítulo 14, 23, lá em Marcos capítulo 1, versículo 35, capítulo 6, versículo 46, Lucas capítulo 6, versículo 12, capítulo 9, versículo 28, e no capítulo 11, versículo 1. E aqui eu escrevi só um versículo, no capítulo 1, versículo 35 de Marcos. A Bíblia diz: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, aonde ficou orando. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. É por isso que quando o inimigo se manifestava, não suportava a presença de Jesus. O nível espiritual dele era elevado. A Bíblia diz que quando ele chegou na cidade de Gadara, um homem lá que era um terror, tinha amarrado ele com correntes e cadeado, mas Jesus desembarcou lá em frente ao cemitério. Lá vem aquele homem saindo, parece um aborto vivo. Ele desenterrava os defuntos para comer, vinha nu, e quando ele chega, a Bíblia diz que ele se prostra diante de Jesus e disse: filho Deus, atende, que temos nós contigo, vieste nos atormentar diante do templo. Aí o demônio disse: ordene que levamos aquela manada de pó. Jesus disse: vá. E naquele momento ele foi liberto, aquele homem, porque Jesus tinha um nível espiritual elevado. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Foi através da oração contínua que ele recebia a unção do Espírito Santo todo dia para fazer a obra de Deus. Aleluia. Esse mesmo exemplo, irmão, esse mesmo método que Jesus usou, ele deixou para a sua igreja. Ele disse lá em Lucas capítulo 24, versículo 49: ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. A igreja do Senhor precisa entender uma coisa, que ela é fundamentada em 3 tripés. A primeira é ficar. A primeira é vinde. Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Depois ele disse: ficai em Jerusalém, para que seja cheio do Espírito Santo. E a terceira disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Aqui está os 3 tripés da igreja: vinde, ficai e ide. Louvado seja o nome do Senhor. E para a igreja fazer isso é necessário ela ser cheia da presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Tu és maravilhoso. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Nós temos exemplos de homens que buscavam a presença de Deus. O pastor da Coreia do Sul, Poen Chu, certa feita o presidente do país da Coreia do Sul ligou para ele, e a secretária dele atendeu e disse: olha, senhor presidente, eu lamento, mas ele não vai poder atender o senhor. Ele disse: mas eu sou o presidente do país. Ele disse: mas ele não vai poder atender o senhor agora. Aí o presidente disse: mas por quê? Ele disse: porque ele está orando. E quando aquele homem terminou de orar, ele retornou a ligação para o presidente. O presidente disse: mas por que você não me atendeu? E o Poen Chu disse: senhor presidente, com quem eu estava falando é muito mais importante do que o senhor. E o presidente disse: quem era ele? Ele disse: com quem eu estava falando, senhor presidente? Ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Era um homem que não estava preocupado com o status. Ele tinha um compromisso de oração, de buscar a presença de Deus. John Wesley, um homem que ascendiou a Inglaterra, certa feita ele estava na reunião só de executivo, ia se aproximando do meu dia, disse: vocês me dão licença, porque eu tenho um compromisso agora. Ele disse: pô, você vai sair da reunião tão importante dessa? Ele disse: mas a reunião que eu tenho agora é muito mais importante do que essa. Às 12 horas eu tenho um compromisso com o meu Senhor de buscar a presença dele. Louvado seja o nome do Senhor. John Wesley aprendeu com sua mãe chamada Susana Wesley. Susana Wesley era mãe de 19 filhos. Todo dia aquela mulher tinha um momento de oração com os filhos e um momento de leitura da palavra. Todo dia ela escolhia um para orar e o outro para meditar na palavra. E ele cresceu vendo aquilo. Então ele levou uma vida de disciplina. Eles tinham um momento de oração e um momento de estudo da palavra. É por isso que aquele homem era cheio do Espírito Santo. Certa feita ele começou a pregar na Inglaterra, chamaram ele de louco. Ele entrou dentro do quarto dele e disse: ou tu me usa ou tu me mata. Sabe o que aconteceu?
veio um vento do Espírito sobre ele e ele caiu no chão. Ele ficou 40 minutos caído no chão. Daqui a pouco, depois dos 40 minutos que ele se levanta, ele nunca mais foi o mesmo. Deus encheu ele tanto da presença de Deus. No outro dia, quando ele saiu a pregar, para onde ele apontava, o povo caía e estavam chamando ele de feiticeiro. E ele incendiou a Inglaterra com a presença de Deus. O que é isso? Era um homem que tinha compromisso com Deus e buscava a presença de Deus incessantemente. E a igreja precisa fazer isso, ter um compromisso com Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Martim Lutero, o homem da reforma, ele disse que quando amanhecia o dia, se ele não orasse pelo menos 2 horas por dia, ele temia durante aquele dia perder a batalha para Satanás. Então todo dia ele orava 2 horas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos aqui o segundo ponto. A igreja, irmão, primitiva, ela dava a palavra de Deus, tinha compromisso com a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Ela dava prioridade à pregação e à palavra de Deus. Lá no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, versículo 4, houve um problema lá e teria que ser feito um trabalho social para dar assistência às viúvas. E daqui a pouco os apóstolos chegam e só já separar 7 homens cheios do Espírito Santo para fazer isso, porque nós vamos continuar com o ministério da pregação e do ensino da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, os 2 principais instrumentos, irmão, que Deus usou para edificar a sua igreja foi oração e palavra. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja que é cheia de Deus, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Pouca palavra, pouco conhecimento. Muita palavra, muito conhecimento. Louvado seja o nome do Senhor. Ali foi um divisor de água. Se aqueles homens deixam o compromisso da oração e da palavra para fazer aquilo, a igreja tinha perdido o seu rumo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. A Bíblia diz lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que nós temos que ser obreiro aprovado, que maneje bem a palavra do Senhor. A palavra manejar no grego, ortotômio, quer dizer, traduzido quer dizer, cortar em linha reta. O que é isso? Não pode haver heresia no meio do povo de Deus. É por isso que a Bíblia diz lá no capítulo 4 de Efésios, que Deus chama um para apóstolos, outro para evangelistas, outro para profetas, outro para pastores e outro para mestre. Ou seja, o mestre é a base. Toda igreja tem que ter um mestre. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Lá na igreja de Antioquia, se não me falha a memória, tinha os mestres. Tinha um Paulo que era um mestre da palavra de Deus. Aleluia. Mas nós vemos épocas, irmão, difíceis na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Há muita heresia, há muitos ensinos errados. Louvado seja o nome do Senhor. E eu alerta para os últimos dias. Qual é o intuito deles? Destruir a comunhão dos santos. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo Pedro capítulo 2 versículo diz: no passado apareceram falsos profetas no meio do povo, assim também vão aparecer falsos mestres em vocês. Eles ensinam doutrina destruidora e falsas, e rejeitarão o mestre que os salvou. E isso fará com que caia sobre eles uma repentina destruição. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, tem que ter alguém que tenha conhecimento, irmão. E você, para ter conhecimento, você tem que pagar um preço caro. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Agora, no dia 22 de março, irmão, fez 32 anos que eu aceitei a Cristo. Eu aceitei Jesus com 18 anos de idade, no auge da minha juventude. E nesses 32 anos, irmão, o que eu vou falar agora é para a glória de Deus. Que sirva para você, jovem, para você como motivação. Durante esses 32 anos, 16 anos são dedicados ao estudo da palavra de Deus, irmão. Ao estudo. Se eu for contar a minha história aqui, irmão, verei muitas noites, noite inteira estudando a palavra de Deus. Quando terminava o meu trabalho, já com a família construída, eu ali jantava e dava continuidade, o sol vinha nascendo, eu estudando a palavra de Deus. Aleluia. E tenho enfrentado situações por aí que, se o Senhor não tivesse me dado graça e conhecimento, eu tinha sido, a linguagem bem clara, embananado pelos caras.
Certa feita eu estava em Fortaleza, lá no irmão Caia, onde ele recupera as Bíblias, e eu pedi ele para ir ao banheiro. Quando eu vim voltando, o rapaz estava falando lá sobre a questão do pecado e da situação da humanidade, e eu disse: o problema da humanidade é o pecado. O homem se afastou de Deus. A questão da humanidade é espiritual. Ele precisa se reconciliar com Deus. E ele se levantou, somos assim, um homem da idade do pastor Alonso. Ele veio até pertinho de mim, ficou em pé de ser, mas para isso acontecer é necessário que a verdade esteja dentro dele, porque Deus chama uns para condenação e outros para salvação. Ou seja, isso é uma heresia, irmão. Se alguém chegar com essa coisa para você, é uma heresia. Eu olhei para ele e digo: amigo, isso não tem base bíblica. A Bíblia diz lá em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aquele, amigo, é um pronome definido. Deus não está definindo quem é, não. Lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, a Bíblia diz que Deus quer que todos se arrependam. E olhando para ele, digo: como é que Deus quer que todos se arrependam aqui, e aqui ele está condenando um e está salvando o outro? E olhei para ele com um olhar fixo e digo: olhe para mim e me explique. O Deus que você acredita que ele é dessa forma. Você imagina uma criança recém-nascida que não sabe o que é Jesus, não sabe o que é o diabo, não sabe o que é o céu, não sabe o que é o inferno, não sabe o que é pecado. Me diga como é que Deus condena um indivíduo desse. A justiça de Deus fica onde? Irmão, esse homem se sentou, se ficou sem palavras. Eu disse lá em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, a Bíblia diz que Deus quer que todos, eis que toma o céu e a terra como testemunho diante de ti. E diante de ti coloco a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Eu digo: Deus está escolhendo ou está mandando o indivíduo escolher? E ele calado. A Bíblia diz lá em capítulo 22 e 17 de Apocalipse: quem quiser, venha e beba da água da vida. Quem quiser. Aleluia. É livre-arbítrio. Eu digo: amigo, o homem é um agente moral livre para escolher. Se o homem não for um agente moral livre, o culpado do pecado é Deus e não o homem. Esse homem se calou-se e não teve mais palavra. Eu estendi a mão para dar a paz a ele. Ele me deu a paz, mas não conseguiu mais sair a voz. Aleluia. E o irmão lá, dono do estabelecimento, o irmão Cássio: pai, você calou o homem? Eu digo: não, eu apenas apliquei a palavra. Outra vez eu estava cortando o cabelo de um cidadão. Ele disse: rapaz, eu já fui testemunho de Jeová. Eu digo: foi mesmo? Eu digo: o problema de Jeová é que ele diz que Jesus não é Deus. Olha, irmão, como eles são sagazes. Eles pegam um versículo isolado, formam uma tese, a tese eles formam uma doutrina e ali formam uma heresia. Aí ele disse: mas como é que Jesus é Deus? Olha a colocação dele, irmão. Como é que Jesus é Deus se a Bíblia diz que Deus não pode ser tentado? E a Bíblia diz, o senhor sabe que a Bíblia diz que Jesus foi tentado pelo diabo no deserto. Irmão, se você não tiver a graça e o conhecimento, como é que você responde? Eu digo: muito bem. Agora nós precisamos analisar que Jesus tinha duas naturezas. Jesus na humana ele tinha mãe e não tinha pai. Na divina ele tem pai e não tem mãe. Na humana Jesus riu, se irou, teve fome, sede, cansaço e até dormiu na polpa do barco. Mas como Deus, ele é o pão do faminto, ele é a água do sedento, ele alegra aquele que está triste, enxuga lágrimas que choram. Como homem ele disse: o pai é maior do que eu. Mas como Deus, ele disse: eu e o pai somos um. Ele disse: não, mas ele não é Deus. Eu digo: é. A Bíblia diz lá em João capítulo 1, versículo 1, diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele disse: mas ele não tem o direito de igualdade. Eles têm. A Bíblia diz lá no versículo 3 do mesmo capítulo que tudo foi feito por ele, e nada do que foi feito se fez. Ele disse: mas ele não é todo poderoso. Eu digo: é. Foi a primeira palavra que ele disse quando ele citou. Ele disse: todo poder me dado nos céus e na terra. A Bíblia diz lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, ele é o alfa, ele é o ômega, o princípio e o fim. Ele era, ele é e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia. Aí ele olhou para mim e disse: você acredita na Santíssima Trindade? Eu digo: tem 89 provas dentro da Bíblia. Quer estudar comigo agora, rapaz? Aí eu peguei uma caneta. Aí eu digo: olha, aqui está uma caneta. Tirei o bocal da caneta, tirei a essência da caneta, o miolo dela, e botei as três partes. Eu digo: está aqui três partes de uma mesma essência, rapaz. Isso é a Trindade. É como o ovo. Você quebra o ovo, bota a casca aqui,
a Gema aqui e a Clara aqui, três da mesma essência, isso é a Trindade. Eu disse, no capítulo 1 de Gênesis, versículo 26, a Bíblia diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos quem? Deus está falando com quem? Eu disse, quando o homem pecou, Deus disse, o homem será como um de nós. Eu digo, nós quem? E quando quiseram fazer a torre de Babel, Deus disse, desçamos e confundamos a língua. Eu digo, desçamos quem? Aí ele disse, a Trindade é muito complexa e se calou-se, irmão. O que é isso, irmão? Heresia. E se não tiver cuidado, irmão, o crente não tiver conhecimento, ele é enganado por esse povo. É por isso que é necessário oração e palavra, graça e conhecimento. Louvado seja o nome do Senhor, que era o que a igreja primitiva tinha. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Vamos continuar aqui. Aleluia. Paulo disse lá em Tito capítulo 3, versículo 10, louvado seja o nome do Senhor: ao homem herege, depois de uma ou outra demonstração, rejeitam. Aleluia. A palavra herege quer dizer assim, o que é a pessoa herege? Eram pessoas que promoviam dissensões ao propagar opinião forçada a respeito de verdades cristãs legítimas. Ou seja, a verdade é o que a Bíblia está dizendo, mas ela distorcia a verdade. Assim como existia naquele tempo, existe hoje, irmão. Alguém querendo distorcer a verdade, mas a palavra de Deus, ela é verdade absoluta. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Ela é verdade absoluta, ninguém pode mudar ela. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos continuar. Terceiro ponto: a comunhão da igreja primitiva era a sua marca. É uma igreja que tinha comunhão. A palavra comunhão, irmão, quer dizer, é um vínculo de unidade fraternal mantida pelo Espírito Santo e que levava os cristãos a se sentirem um só corpo em Jesus Cristo. Aleluia. Comunhão quer dizer, coinonia traz a ideia de cooperação, de relacionamento espiritual entre os santos, isto é, associação de relacionamento íntimo. Era uma igreja que tinha tudo em comum, irmão. Eles realmente tinham uma comunhão um com o outro. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui, era uma comunhão completa e perfeita a da igreja primitiva. No capítulo 2, versículo 42 diz assim, de Atos dos Apóstolos: se reunia em oração súplica para socorrer o necessitado. Outra coisa, eles gostavam de estar juntos. Lá no capítulo 2, versículo 44, os que criam mantinham-se unidos e sentiam tudo em comum. Eles compartilhavam seus bens. Louvado seja o nome do Senhor. Lá no capítulo 4, versículo 32, diz que todos que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as suas coisas que possuíam eram somente suas, mas todos repartiam uns aos outros tudo o que tinham. Ou seja, havia um só coração e uma só alma, irmão. Era uma igreja, irmão, que chorava com os que choravam e se alegravam com os que se alegravam, que é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz: chorais com o que chora e se alegrar com o que se alegra. Hoje, irmão, nós vemos uma escassez de amor, irmão, para com o próximo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se existe isso no meio da igreja hoje, eles não aprenderam com o Senhor Jesus Cristo, porque é o principal motivo para a igreja ter comunhão. Aleluia. Como a igreja de hoje atual tem uma comunhão perfeita que a igreja primitiva tinha, irmão, só tendo um amor perfeito, um amor aquele que Jesus ensinou, amando uns aos outros. Lá em João capítulo 13, versículo 34 e 35 diz assim: um novo mandamento lhes dou, ame uns aos outros como eu vos amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. A primeira parte do versículo: um novo mandamento lhe dou, ame uns aos outros como eu vos amei. Como foi que Jesus nos amou, irmão? O amor de Jesus para conosco não foi incondicional. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Ele não olhou para a nossa posição social, não olhou para a sua veste, não olhou para o que você tinha, não. Ele amou de forma incondicional. Ele deu a vida por mim e por você para nos resgatar de uma condenação eterna, para que nós pudéssemos ter a liberdade nessa noite de glorificar e exaltar e bendizer o seu nome.
Houve um momento de horror na cruz, querida amada igreja. Alguém pagou um alto preço e esse preço foi Jesus. O preço foi caro. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Jesus, depois de passar por ser julgamento, Anás, Caifás, Pilato, Sinédrio e depois Pilatos, Jesus começou a ser julgado à meia-noite e foi até às 6 horas da manhã. Só para você ter uma ideia qual foi o amor deliberado de Jesus para com a nossa vida. E depois dele passar por todo esse julgamento, ele entrega agora uma corte romana composta por 600 soldados. Sabe o que é que aqueles homens vão fazer agora com Jesus? Eles amarram um pano nos olhos dele e começam a esbofeteá-lo. Começa a bater no seu estômago, bater no seu rosto e diz: profetiza que te bateu se tu é filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aqueles homens eram verdadeiros gladiadores, irmão. Eram os homens do Império Romano. E Jesus em silêncio ficou. Você imagina 600 homens, irmão, cuspindo em Jesus. A Bíblia diz que eles cuspiram nele. Ele ficou com o corpo todo lavado de saliva, irmão. Se alguém falar perto de você, irmão, e soltar algumas faíscas de saliva, você não gosta, você imagina 600 homens cuspindo em cima do outro, irmão. E Jesus suportou tudo isso por amor a mim e a você. E isso foi o amor que ele liberou para resgatar a minha vida e a tua vida. Amamos uns aos outros como ele nos amou. Depois disso, eles levam para um tronco e ali o carrasco pega um chicote chamado azorraque com 12 pontas. 6 pontas tinha osso de carneiro e 7 tinha chumbo. E eles começam a açoitar Jesus. E Jesus leva 39 chicotadas. 39 vezes 12, querida amada igreja. Dá sabe o que? 468 cortes no corpo. O profeta Isaías disse que ele foi moído pelas nossas transgressões. A palavra moído quer dizer triturado, esmagado e esfarelado. Quando o chicote batia em Jesus, ele adentrava no corpo, trazia carne e sangue e caía no chão. Diz o historiador que as últimas chicotadas, apesar do carrasco ser um homem sanguinário, ele batia em Jesus sem olhar mais para o rosto dele, porque ele mesmo não suportava mais olhar para ele. Aleluia. A Bíblia diz, o profeta disse que não havia nenhuma beleza nele para que ele o desejasse, ele estava irreconhecível. Depois de 468 cortes no seu corpo, enrola ele num pano, pega uma coroa de espinhos, os espinhos davam 3 centímetros, coloca na sua cabeça, bate com um caniço e começa a descer sangue. E agora eles pegam o patíbulo da cruz, só aquela haste atravessa, que pesava 60 quilos, porque a cruz toda pesava 140 quilos. Ele levou só aquela travessa, 60 quilos. Depois de uma noite toda sem dormir, depois de perder muito sangue, e ele tem que fazer um percurso agora de 600 metros subindo, percorrendo a via dolorosa. Você imagina, irmão, ele já estava sem força. Diz o historiador que ele caiu 3 vezes com a cruz. 3 vezes com a cruz ele caiu, porque ele não tinha mais força para suportar. Aleluia. Mas mesmo assim ele se levanta, e um Simão Sirineu ajuda ele a levar a cruz. E quando ele chega lá no Calvário, deitam ele no chão, sobre a cruz, e pregam um prego de 17 centímetros sobre as suas mãos e sobre os seus pés. 17 centímetros. E depois puxam ele numa corda, e quando puxam ele numa corda, que aquela cruz cai dentro de um buraco, irmão, eles tiram o lençol dele, e os 468 cortes no seu corpo, abrem a ferida e começam a descer pus e sangue. E ele começa a se sentir dor insuportável. A febre traumática toma conta do seu corpo, e ele começa a sentir dor insuportável no seu estômago e na sua cabeça. Aleluia. As veias do seu estômago e da sua cabeça começam a regurgitar. A palavra regurgitar quer dizer sangue em proporção elevada dentro de uma veia. Ela gera dor insuportável. E aquele Jesus que repreendeu todo tipo de dor e enfermidade, ele não podia repreender a dor do seu corpo. Por quê? Por amor a mim e a você. Como ele nos amou, não esqueça da palavra. Como ele nos amou, temos que amar uns aos outros. E isso era o que a igreja primitiva fazia. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E ali, irmão, daqui a pouco, irmão, ele diz: tenho sede.
E aquele Jesus, dono de todos os oceanos do mundo, não teve direito de beber um gole d'água. Sabe o que fizeram? Pegaram uma esponja, colocaram dentro do vinagre e colocaram na boca dele. Deixa eu te dizer o que era aquela esponja, querida amada igreja. Aquela esponja, seja o homem ou seja a mulher, quando fazia suas necessidades fisiológicas, se limpava com aquela esponja. Foi aquela esponja que colocaram na boca de Jesus. Jesus poderia acabar com toda aquela história, mas por amor a mim e a você não fez isso. Compreenda nessa noite, para você ter essa liberdade de estar aqui nessa noite, com a sua alma cheia da presença de Deus, ouvindo esse louvor e ouvindo a palavra nessa noite. Ele pagou um alto preço, querida amada igreja. Ele nos amou primeiro e o amor foi incondicional. Aleluia! E depois de tudo isso, ele disse a palavra que no início da mensagem eu acabei de falar: está consumado. Então a nossa liberdade está garantida. Mas não esqueça disso. Como ele nos amou, amemos uns aos outros. Louvado seja o nome do Senhor. Ele mesmo disse que o amor é o cumprimento da lei. Lá em Mateus capítulo 22, versículo 37, 39 e 40, diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Versículo 39, o segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Versículo 40, toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Ou seja, você amou o Senhor com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, e depois amou o próximo como a si mesmo, você cumpriu toda a lei. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. E para concluir nessa noite, querida amada igreja, a igreja primitiva priorizava a evangelização. Aleluia. A igreja no capítulo 1 começou com 120, e no capítulo 6 a Bíblia diz que era uma multidão que não podia mais contar. Aleluia. Aleluia. Era a igreja que priorizava a evangelização, irmão. Como eu disse, a igreja está fundamentada em 3 tripés: vinde, ficai e ide. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E nessa noite, eu concluo nessa noite que a responsabilidade da missão evangelística é da igreja. Deus comissionou a homens. Ele disse lá no capítulo 28, versículo 20: ele disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor. Para concluir, não pode haver cristianismo, querida minha igreja, sem comunhão dos santos. Aleluia. Sem comunhão, irmão, não há cristianismo. Louvado seja o nome do Senhor. Então nessa noite, fica lembrado nessa noite para a igreja. Primeira coisa que a igreja primitiva dá essa oração. Segunda coisa, a palavra. E a terceira era uma comunhão perfeita. E a quarta, a evangelização. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Quando eu ainda era jovem, querida amada igreja, ali na cidade de Barreira, aleluia, a igreja, as igrejas precisam fazer isso. Foi criada ali uma maratona de oração. Louvado seja o nome do Senhor. De 5 da manhã até as 9 da noite, um grupo saía e outro entrava, um grupo saía e outro entrava. E eu estava ali e até dormia no templo. Irmão, foi brincadeira não. Deus manifestou o seu poder de forma grande e extraordinária, irmão. Naquele dia que a igreja resolveu orar e buscar a presença de Deus, 23 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Eu vi criançazinha pequena, desse tamanho, desse menino com a camisa azul aí, abraçado um com o outro, falando línguas estranhas. Não tinha ali nenhum pregador famoso, não tinha ninguém de fora. O que é isso? A igreja se humilhou e buscou a presença de Deus. E entre os 23 batizados com o Espírito Santo, eu fui um dos tais. A igreja sentiu a presença de Deus naquele dia porque ela resolveu buscar a sua presença. Foi de manhã até de noite, entrava um grupo e saía outro buscando fervorosamente. Então nessa noite a igreja precisa fazer essa programação, buscar a presença dele, tirar um momento de oração. Você em casa tira um momento, 15 minutos para orar, 30 minutos para meditar na palavra, e você vai ver que a sua vida espiritual vai mudar.
Louvado seja o nome de Jesus Cristo. É um compromisso que você tem que ter dentro de você. Aleluia. Para que eu pudesse ministrar a palavra nessa noite. Ontem à noite eu fui dormir 3h30 da madrugada. Me acordei 6h30, dormi 3 horas. Mas não deu tempo para concluir a mensagem. Hoje fui concluir 5 horas da tarde. Praticamente não trabalhei hoje. Mas eu não estou preocupado. Se eu não trabalhei hoje, amanhã ele manda em dobro. Porque, irmão, não tem nada mais importante do que pregar o Evangelho. Colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Dar prioridade àquilo que é espiritual. A prioridade na minha vida é Jesus. Depois vem a minha família. Até porque Jesus não existe por causa da família. A família existe por causa de Jesus. Então a prioridade é Jesus. Aleluia. Nada é mais importante na minha vida do que Jesus. Então há 32 anos eu assumi um compromisso com Ele. Quando Ele me chamou pessoalmente para pregar a palavra de Jesus, eu era muito tímido, como ainda sou ainda hoje. De Jesus, tira a timidez, porque a minha parte eu vou fazer. Como eu disse à igreja, durante esses 16 anos dos 32 tenho dedicado ao estudo da palavra. Então nessa noite, que a igreja fique consciente que é necessário para se manter viva, firme na presença de Deus, ter um compromisso de orar e buscar constantemente. A palavra perseverar quer dizer ser constante. Louvado seja o nome do Senhor. Buscar constantemente todos os dias. É estudar a palavra de Deus e ter comunhão uns com os outros. É a base da igreja. E nessa noite eu agradeço a oportunidade em o nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.